Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, há pouco tempo eu publiquei um vídeo no YouTube falando sobre a construção de servidor, né, no uso do Dart no lado do servidor e apresentei, né, para vocês o pacote chamado Shelf, que é o pacote, digamos assim, recomendado pelo Google para a construção dessas APIs, né? E aí agora eu venho mostrar para vocês uma outra forma de construção de APIs que, ao invés de fazer uso do REST, da arquitetura REST, acho que a gente pode chamar de arquitetura, ela vai fazer uso da arquitetura RPC. E aí o RPC aqui significa Remote Procedure Call. Basicamente a diferença é o seguinte: o funcionamento do REST, nós vamos ter endpoints, que são as rotas, né, os links, digamos assim, que vão disponibilizar o acesso aos recursos da nossa aplicação, enquanto no gRPC vão ser disponibilizados métodos. Se a gente for traduzir ao pé da letra esse Remote Procedure Call, é como se a gente estivesse literalmente chamando métodos remotamente no nosso servidor a partir do nosso cliente. E aí o gRPC é um framework desenvolvido pelo Google, né? Seria ali a tradução, o significado de gRPC seria Google Remote Procedure Call. E esse tipo de protocolo, esse tipo de arquitetura de framework, né? Ele é bastante utilizado para comunicação entre microserviços. Uma das características dessa arquitetura é que ela já, por padrão, faz uso do HTTP2, enquanto normalmente o REST ele faz uso do HTTP 1.1. E dentro dos benefícios, da lista de benefícios, estão justamente o desempenho, né, a performance, que se dá tanto pela capacidade de a aplicação conseguir gerenciar múltiplas requisições simultaneamente, ao invés de ter que processar uma a uma, quanto também pela forma como os dados trafegam nas requisições e respostas, que aqui agora a gente está falando de dados binários. Esse tipo de dado, esse tipo de formato, ele é menos legível para nós, seres humanos, porém, ele é totalmente legível para os computadores e, por eles serem binários e não simplesmente textos, então eles acabam tendo um tamanho muito menor, então eles são mais compactos, o que também auxilia justamente na questão da melhoria do desempenho. Para vocês obterem mais informações sobre o gRPC, vocês podem consultar aqui a documentação, eu vou deixar o link na descrição. Então, vocês têm aqui o site, o grpc.io. Aqui vocês têm a explicação do funcionamento, quem utiliza. E aí vocês vão consultar aqui a documentação para obter mais informações a respeito dele. Além disso, por essa documentação, além de vocês conseguirem entender aqui na introdução como que ele funciona e tal, vocês também vão poder obter instruções sobre a questão da instalação aqui no menu Languages, que no nosso caso a gente vai trabalhar com o Dart. Então aqui no Quick Start, vocês têm aqui os pré-requisitos, então para utilizar o gRPC, vocês vão precisar do Dart 12.12 ou acima, né, o mais recente. Se vocês não quiserem utilizar o Flutter, né, se vocês quiserem baixar somente o Dart, beleza, vocês têm aqui o Install Dart. Mas, se vocês forem utilizar com o Flutter, a partir, se não me engano, do Flutter 2, o Dart ele já vem junto a partir do momento que vocês instalam o Flutter. Então, vocês não precisam se preocupar em baixar os dois. Bom, e daqui então, né, a gente também vai precisar instalar o Protocol Buffer Compiler, que é o ProtoC.
isso aqui, galera, é o seguinte. O gRPC, ele vai utilizar uma linguagem de interface que é uma linguagem própria. Ele não vai usar uma linguagem de programação específica como C Sharp, Go, Java, nem nada do tipo. Ele é uma linguagem neutra, digamos assim. E aí, a partir desta linguagem neutra, nós vamos utilizar um compilador que é o que vai gerar o código referente a essa linguagem na linguagem que a gente quer. Eu sei, ficou meio confuso, mas eu prometo que já vai fazer sentido. Então a gente tem que instalar esse compilador, e aí vocês têm aqui o link para a instalação também. Então, Linux, macOS. No caso da galera do Windows, deve ter que utilizar essa parte aqui. Outras opções, tá vendo? Tem como baixar o binário. E aí vocês vão precisar também, no caso do Dart, a galera do Dart vai ter que ativar um plugin, que é o ProtoC plugin, que é o que vai permitir a geração, a compilação para o Dart. Então aqui a gente baixou o compilador, aqui a gente ativa o compilador para o Dart, o plugin para ele poder exportar para o Dart. Beleza? Muito bem. Então, se vocês quiserem mais informações sobre o Protocol Buffer, tem o link aqui também, eu vou também deixar na descrição. Recomendo muito que vocês leiam tanto a documentação do gRPC quanto a documentação do Protocol Buffer, para vocês conseguirem compreender melhor como eles funcionam, tá? Então, aqui na documentação do Protocol Buffers, vocês têm acesso ao guia da linguagem Proto3, que é a sintaxe que a gente utiliza recentemente. O Proto 2 já é mais antigo. Tem o guia de estilo, questões de encoding, algumas técnicas também. E aqui vocês têm algumas informações básicas em várias linguagens, principalmente no Dart aqui, que é o nosso foco. E, como é de se esperar, existe um pacote que vocês vão utilizar nas aplicações do gRPC. Então, no momento da gravação desse vídeo, é o gRPC 3.0.2. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu criei dois projetos Dart do zero. No caso, se vocês forem utilizar a linha de comando, é o Dart Create Simple Application, desculpa, Console Application. E quem for utilizar o VS Code, Command Shift P ou Ctrl Shift P, Dart New Project, Console Application. No caso, é o console full aqui, o template, se vocês forem utilizar pela linha de comando. Então, eu criei dois projetos, porque aí aqui a intenção é o seguinte: o gRPC, ele também é uma arquitetura que substitui, que pode ser utilizada no lugar do REST. E aí a intenção é justamente tentar criar esse paralelo aqui com vocês, tá? Então a gente vai fazer um basicão aqui, tanto como seria num servidor REST, e aí aqui a gente vai utilizar o Shelf para isso, quanto também como seria no gRPC, ok? Então, na parte do projeto do REST, a gente vai precisar instalar aqui, deixa eu rodar aqui o comandinho Dart add Dart pub add, isso. A gente vai ter o Shelf e a gente também vai ter o Shelf Router. Shelf Router. Tudo bem? E no caso do gRPC, a gente vai precisar adicionar Dart pub add o gRPC. No meu caso, pessoal, eu já tenho o
o compilador instalado e o Flutter também, ok? No caso, como eu estou usando o macOS, eu utilizei esse comando aqui, ó, brew install protobuf, e depois eu ativei também o plugin utilizando esse comando aqui, dart pub global activate proto-c plugin. Show! Muito bem. Então temos aqui nossos dois main.dart, nossos servidores. Como que a gente faz para criar um servidor com o shelf? De forma bem simples, a gente aqui vai fazer o seguinte. A gente vai ter nosso server. Aqui vai ser o serve. Esse handler, a gente já vai passar ele aqui. O endereço a gente vai criar aqui no localhost mesmo, e na porta eu vou deixar a porta 3000. No caso do handler, já que a gente está utilizando o shelf router, então final router router. E aí esse aqui vai ser o nosso handler. Por fim, vou transformar esse cara aqui, o main async, e opa, caramba, await. E aí aqui a gente consegue fazer um print server serving at server running on port server on port. Pronto. Beleza? E aí, como que seria a criação do servidor aqui no lado do gRPC? Então, aqui a gente teria um server também, é igual a um gRPC server. Na verdade, aqui também é só um server. Isso. Aí, esse server, ele espera uma lista de serviços, uma lista de interceptadores e um codec registry, que esse aqui a gente pode deixar vazio. Esse codec registry, a gente pode passar alguns codecs aqui para ele, uma lista de codecs, que é o que normalmente ele vai utilizar para fazer a compressão. Por padrão, ele já vem com o Identity Codec, mas a gente também pode passar o gzip codec e deixar aqui dessa forma. No caso dos serviços, esses serviços vão ser o que a gente vai adicionando no decorrer da aplicação, né? Que é o que a gente vai construir propriamente dito. E aí daqui a gente também coloca o main como async, e aí aqui a gente faz final server, no caso aqui é um await server.serve. E aqui dá para fazer a mesma coisa. Print, vou colocar até dessa forma, grpc server running on port. Aí a porta a gente especifica aqui também. Por exemplo, 50.051, que é uma faixa normal. Server.port. É uma faixa de porta normal aí para o gRPC. Tranquilo? Então, aqui nós temos mais ou menos a estrutura inicial do nosso servidor. Muito bem. Aqui, como que a gente começa a criar os nossos recursos? No caso do REST, normalmente a gente vai ter os nossos endpoints, cada endpoint a gente vai ter um controller. Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma pastinha dentro de lib, uma pastinha controllers, e aí aqui eu vou chamar de
Vamos no clichê, vai. To-dos controllers. Isso aqui vai ser uma classe, né? Aí essa classe aqui, ela vai interagir com o serviço, que é o que vai fornecer os dados que vão vir, sei lá, do banco de dados, por exemplo. Então aqui a gente vai ter os nossos métodos, que aí poderia ser um filter or response. Deixa eu esconder ali a gaveta. Get all to-dos. E aí aqui ele vai fazer a consulta lá no banco de dados, vou fazer, fingir aqui que ele levou 1 segundo para fazer essa consulta e aí ele vai retornar return response. E aí aqui no get all to do's a gente espera receber um request. A gente pode receber um request. Então aqui eu posso retornar um response.ok. O corpo aqui, a gente vai passar um JSON em code. A gente tem que transformar isso aqui para JSON. Então aqui eu vou colocar uma chave chamada to-dos. E aí aqui eu vou retornar uma lista. Vou deixar como vazia por enquanto. E aqui a gente pode também passar os headers. Um deles é o HTTP headers.contentType header, que é um application/JSON. Tranquilo? Como que a gente faz isso aqui no gRPC? Bom, aqui a gente primeiro vai começar construindo o nosso protofile, que seria o arquivo protobuf com as definições do que a gente vai trabalhar. Nesse caso, nossas to-dos. Então aqui, dentro da pasta lib, primeiro eu vou criar uma pasta chamada generated. Esse é o padrão que a gente utiliza. E dentro do generated, nós vamos encontrar, como eu posso dizer, nós vamos encontrar exatamente os arquivos resultantes do processo de compilação. Tudo bem? E aí, aqui fora, na raiz, nós vamos criar uma pasta chamada protos, que é onde vão ficar os nossos protobufs. Então, aqui dentro de protos, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de todo.proto. E aí aqui a gente especifica a sintaxe proto3. Tem um plugin, uma extensão bacana, que é o VS Code. Deixa eu ver, acho que é VS Code. Aqui, VS Code Proto 3, que ajuda com import, highlights e tal. Então, se vocês tiverem essa extensão instalada, vocês podem também utilizar aqui o SP3, que é o atalho para isso. Então, syntax Proto 3. As classes, os modelos, né, seriam as definidos pelas mensagens. Então, message to do, ou a gente pode chamar de to do model, se vocês quiserem seguir mais ou menos um padrão. E aí, nosso modelo, nossa classe vai conter o quê? Então, int32 id, string description, a descrição, e bool is complete. O que eu fiz aqui, galera? Aqui eu discriminei, eu especifiquei os campos, os atributos que a minha classe vai conter. E aí, cada atributo, ele precisa da declaração do tipo. No caso aqui, o int32 equivale ao int do Dart. O string equivale a string, o bool equivale ao bool. E essa numeração aqui é um ID que precisa ser único para cada campo. Ok? Então, aqui no caso, o ID ele recebeu o tag 1, a identificação 1, ou a descrição e tag 2,
e o isComplete tag 3. Tranquilo? E aí, como que a gente faz para a gente compilar esse cara? Bom, e aí existe um comando para isso, que aí no caso vai ser o protoc, que aí esse protoc é do compilador que a gente instalou, --dart out, ou seja, a gente está especificando que a compilação, o resultado dela vai ser para o Dart, _grpc, igual grpc, . Aí aqui a gente especifica o caminho dos arquivos gerados, que vai ser a pasta lib/src/generated. E aí depois a gente especifica aqui, ó, -i protos, que aí no caso é a pasta onde ele tem que procurar os arquivos. E o arquivo que eu quero compilar, que no caso é protos/todo.proto. Deixa eu abrir aqui a gaveta. Bin, então, lib generated, que aí agora quando eu der o enter, a gente deve conseguir enxergar. Opa! Calma aí que eu acho que eu me esqueci de algo. --grpc e vai receber já -i protos junto aqui. Então, também não. Calma aí, o que houve? O que houve? Lib. Ah, tá. Nossa, foi mal. É porque eu não criei a pasta src aqui, perdão. Mas tudo bem, né? No caso, seria o caso de não utilizar o comando src. Mas essa é a estrutura que eu tenho observado. Então, ó, mais uma vez, protoc, --dart _out, igual a grpc, a pasta de destino, lib/src/generated, -i, que seria também a especificação do input, né? Então, a pasta onde os arquivos protobufs estão é a pasta protos. E aí, o arquivo que a gente quer compilar é o arquivo que encontra-se na pasta protos, chamado todo.proto. Aí, agora sim, deu certo. E aí, nós temos esses 3 arquivos aqui, que foram gerados automaticamente. todo.pb, pb1 e pb.json. Então, aqui vocês vão encontrar as informações da classe, que aí seria referente a esse modelo que a gente acabou de criar. Não precisa se preocupar muito com isso aqui. Mas aqui são as definições da classe, como se a gente tivesse feito a construção na mão. Esse aqui também não mexe em nada. E o pb, que aí aqui é para a parte de serialização. Então aqui a gente tem o JSON dele e tal. Também a gente não precisa mexer em nada disso. Então, esse código que a gente fez aqui, se a gente fosse fazer dentro do nosso API REST, muito provavelmente a gente teria aqui dentro da pasta lib. Eu esqueci de criar ali o src, mas tudo bem, src/models/todo-model.dart. Então a gente construiria essa classe aqui da mesma forma na mão. Então, final int id, final string description e final o isComplete. E aí a gente criaria aqui o data class dessa classe. Então, na verdade é isso, né? Pronto, achei o que eu estava procurando. A compilação lá do protobuf, ela gera para a gente basicamente o data class que referente à classe que a gente vai trabalhar. Então, ele já cria métodos aqui de métodos acessores, métodos de serialização e tal. Beleza. Como que a gente cria o nosso serviço? E aí aqui, galera, vocês podem trabalhar com arquivos separados ou com arquivos, tipo assim,
tudo relacionado às to-dos dentro do mesmo arquivo, enfim. Para não dificultar muito, eu vou fazer tudo dentro do mesmo arquivo. Então, para a gente definir um serviço, a gente tem aqui o service, que eu vou chamar aqui de to-dos service. E aí aqui a gente define uma interface, um contrato que vai especificar todos os métodos que esse serviço precisa implementar. E aí aqui, galera, o serviço do gRPC, ele vai ser equivalente a controller lá do nosso REST, tá? Então aqui ó, a gente declara RPC, o nome do método, que eu vou chamar aqui também de getOutToDos, só para deixar parecido. Só que aqui a gente tem que especificar quais são os argumentos de entrada e returns, especificar o argumento de saída. Então aqui, o getOutToDos, como não preciso passar nenhum parâmetro, então eu posso criar aqui uma classe, que aí vai ser um to-do request, que não vai ter nada, e vou criar aqui uma classe de resposta, message to-do response. E aí esse cara aqui, ele vai conter uma lista de todos os to-dos. Então eu preciso declarar esse campo aqui também. Então aqui vai ser, olha só que legal, como que a gente define uma lista? Repeated é uma palavra reservada do protobuf. To-do model, e aí aqui o nome, to-dos, e o ID dele. E aí agora a gente especifica esses caras aqui. Tranquilo? E se a gente compilar novamente nosso arquivo, agora a gente vai conseguir ver que lá no nosso todo.pb, por exemplo, continuamos com os dados aqui referente ao todo model, todo request foi adicionado, que agora é uma outra classe, e vamos ter também a todo response. Tá vendo que agora é uma iterable e o conteúdo é uma todo model. E também foi criado o todo pbrpc, que é o que vai ter a classe que seria utilizada pelo cliente e a interface que precisa ser implementada lá no servidor. E aí vamos lá. Com isso tudo em mãos, agora aqui no nosso lado do servidor a gente consegue fazer o seguinte. Já que eu quebrei aqui essa questão do source, deixa eu trazer o controller para cá para dentro, só para deixar coerente. E dentro aqui da pasta src do meu gRPC, eu vou criar um novo arquivo que eu também vou chamar de to-dos controllers. Na verdade, aqui o certo seria service.dart. Então, criei a pasta controllers? Não. Nova pasta controllers. E aí dentro dela... vou chamar de to-do controller só para deixar igualzinho, né? Só para efeitos comparativos. Mas aqui o que acontece? Né? A nossa classe to-dos controller, ela vai herdar strings e to-dos service base. E aí que está a beleza da questão. Lembra que eu falei com vocês que o protobuf é uma linguagem de definição de interface? Pois é. Isso aqui não deixa de ser uma interface, é uma abstract class que vai nos obrigar a implementar todos os métodos que estiverem ali dentro. Então, acaba ficando bem simples. Vou fazer esse cara async também, e aí para deixar igual ao que estava ali, no REST, await future.delete, uma duration de 1 segundo. É só para simular aqui nossa chamada ao banco de dados. E aí aqui a gente vai retornar nossa to-do
response, passando aqui como to-dos, né, como resposta, uma lista vazia. Só que aí aqui a gente não pode fazer esse tipo de atribuição, né? Então aqui vai ser todos.add all, uma lista vazia. Ok? O que falta agora para a gente fazer nos dois lados, já que eu tenho meu serviço criado? Opa, vou deletar isso aqui e portar o próprio gRPC. Bom, aqui falta a gente vir no código do roteamento, né? No caso do servidor REST, eu tenho que declarar aqui uma rota GET, que eu vou chamar aqui de /todos, e o handler aqui vai ser o todos controllers, ponto get all todos. E no meu gRPC, basta eu vir aqui na lista dos serviços e declarar o meu todos controller. Simples assim. Beleza? E aí, só para a gente ter alguma coisa aqui para mostrar, eu vou criar aqui dentro de lib, chamar aqui de mock, uma pasta chamada mock, e aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado todos, mock.dart, e vou criar só dois todos aqui, mais de D2, to-do 2, esse aqui vai ser tudo. Pronto, só para a gente poder brincar. Ter o que mostrar, na verdade, né? SRC, olá, pronto. E aí, quais os ajustes que a gente precisa fazer para isso funcionar? Na nossa controladora aqui do REST, né, eu vou fazer aqui o todos, mostrar o todos. E aqui no todos controller do gRPC Server, aí o negócio é um pouco mais delicado. Por quê? Porque aqui eu já estou trabalhando já direto com o map, né? E aqui eu estou trabalhando com... Ele espera um retorno do tipo to-do model. Então aqui eu vou precisar fazer uma outra questão. Eu vou simular como se fosse uma chamada aqui do banco. Então, final list de map to-dos é igual a... vou chamar aqui de response é igual a to-dos. E aí agora eu preciso transformar isso aqui numa lista de to-dos. Então, final list to-do model. Vou chamar aqui de to-dos list é igual a response.map. Vou fazer um mapeamento nessa lista e para cada to-do eu vou retornar um to-do model. E aí aqui, né, o ID vai ser igual a t chave ID. Nossa, description. Escrevi erradão ali. Description. E o is complete. Is complete. Ponto to list. Então, vamos lá, recapitulando. Eu puxei aqui a resposta do banco de dados e eu fiz um mapeamento transformando essa resposta em uma lista de to-do model. E aí agora o que eu vou fazer com ela? No ADD-ALL eu vou fazer aqui o to-dos list. Ok? Deixei para vocês verem
Deixa eu ver também se isso aqui eu escrevi corretamente. Description, beleza, a chave está certa. Eu só errei aqui na... Tô faltando um R aqui no to-do model, mas tudo bem, depois a gente conserta isso. Acho que só falta uma coisa para a gente verificar. Não, acho que não. Podemos tentar rodar o nosso servidor. Então, no caso aqui, em ambos, na raiz, eu vou executar o comando dart bin barra, no caso do servidor REST, é o REST server.dart. Isso, rodou. E no caso do gRPC, dart bin barra gRPC server.dart. Beleza. Os dois servidores rodando, podemos fazer os nossos testes aqui no Insomnia. O Insomnia, para quem não conhece, é uma aplicação que a gente pode utilizar para testar requisições, as APIs REST e tal, e a gente tem suporte ao gRPC aqui também. Então, eu criei aqui no meus ambientes duas URLs, para não precisar ficar reescrevendo esse caminho todo aqui. Na realidade, eu nem sei se vai funcionar para o gRPC, porque vocês já vão ver por quê, mas a gente faz o teste também. E aí, aqui agora é o seguinte, na aplicação REST, fala aqui, ó, all to-dos REST. A gente vai fazer simplesmente um get na nossa rota, então eu vou chamar aqui de... Vou chamar a nossa REST URL barra to-dos. E funcionou de boas. E como que seria essa chamada no gRPC? Então, eu vou criar uma novo request aqui, all to-dos, gRPC. E aí, ao invés de ser um GET, ele vai ser um gRPC. E olha que legal. Para isso tudo funcionar, tanto o cliente quanto o servidor, eles precisam ter acesso aos arquivos protobuf. Então, nesse caso aqui, a gente também vai precisar adicionar o nosso protofile. YouTube, Rush gRPC, gRPC server, protos, todo.proto. E aí agora, com isso, ele já conhece todos os métodos que ele pode chamar lá do nosso servidor. Aqui, deixa eu ver se ele tem o gRPC URL. Ah, tem. Ah, tá. Aqui tem que ser só... Eu não vou conseguir editar aqui, tem que mudar lá. Diminuir aqui um pouquinho para poder deletar o local host 2.50.051. Opa, o que houve aqui? Calma aí que essa aqui é nova, hein? Bom, descobri que o problema era justamente esse codec aqui. Seria nada, nenhum codec, enfim. É só vocês retirarem daqui, é porque na documentação original tem ele, mas tudo bem. E aí vocês precisam reiniciar o servidor, tá? E aí, a partir daí, na hora que vocês refizerem a requisição, ela vai funcionar direitinho. Tranquilo? Inclusive, esse tipo de requisição, ele é do tipo unary. Né? É uma requisição unary. É como se fosse uma requisição de uma ida e uma volta. E olha que legal. Aqui veio false, sendo que é o mesmo. Eu devo ter errado aqui alguma coisa. Is completed, a chave. Pronto.
ponto. É porque aí o isComplete é um bool. E aí o valor padrão do boolean é justamente o false. Como ele não achou aquela chave, ele deixou como falo. Agora sim, tá de boas. Tranquilo, galera. Eu sei que o vídeo foi um pouco extenso, mas eu só queria mostrar para vocês um breve comparativo de como é a questão da API feita em gRPC com a API feita seguindo o REST, né, a arquitetura REST. E é isso. Encorajo vocês a darem uma brincada. Espero que vocês gostem. Eu estou curtindo muito. Depois eu pretendo fazer um vídeo um pouco mais completo, pelo menos um crudezinho, em gRPC, usando a arquitetura gRPC. Seria, na verdade, a arquitetura RPC e utilizando o framework gRPC, isso. E aí a gente deixa como até um comparativo mais detalhado com o que seria na arquitetura REST, beleza? A gente pode fazer, vocês vão poder fazer um comparativo com o vídeo do Shelf, beleza? Então, galera, por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não deixe de dar o like no vídeo, se vocês gostaram, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!